precisamos falar sobre Rihardo Okara. Pois é, tá todo mundo ganhando visualizações, ganhando popularidade por meio do fuzilamento em cima do youtuber Rihardo Okara. Então, por que não? Eu também não poderia ganhar aí talvez algumas 2 ou 3 visualizações explorando este assunto, não é mesmo? Antes de falar propriamente do Rihardo Okara, eu gostaria de falar que realmente virou uma epidemia esses vídeos falando mal do sujeito. E, como sempre, toda moda, quando começa bem e depois vai se degradando. As primeiras críticas contra o Rihardo Okara realmente eram bem fundadas, eram bem estruturadas, bastante convincentes. Mas depois começou a virar palhaçada. Você vê aí muito clickbait. São aqueles vídeos que tem aquele nome chamativo, do tipo Rihardo Okara pisou na bola, Rihardo Okara é um vacilão, etc. E você cai no clickbait achando que vai ter alguma informação nova, alguma informação consistente. Aí você percebe que muitas vezes o analista não consegue nem enxergar o que está acontecendo. O cara, naquela pressa, naquele desejo de conseguir popularidade, conseguir visualizações, conseguir inscritos, ele vomita ali um vídeo ali, a toca de caixa, e o sujeito nem se preocupa em criar um esboço, planejar, nada disso. Então eu começo aqui já criticando esses vídeos que estão criticando o Rihardo Okara, porque os primeiros eram bem estruturados, mas eu vi aí muito vídeo aí que realmente é pura perda de tempo. Mas agora vamos falar sobre o Rihardo Okara. Eu conheci este youtuber no final do ano passado, no final de 2019, dezembro. Foi num vídeo no canal Newman Liberdade Masculina. E naquela ocasião a história era bastante comovente. Depois descobrimos que essa história tinha muitos erros, muitos furos. Não era uma história muito bem contada. Então a história que eu escutei inicialmente não está 100% pautada na verdade. Mas no canal do Newman, o que eu ouvi lá foi apenas uma réplica, uma cópia da mensagem que já era amplamente divulgada na internet. A ideia, a mensagem de que ele havia se mudado para o Japão, que ele já conhecia, já havia estado lá, a fim de trabalhar duro para ganhar muito dinheiro para custear a faculdade de medicina da sua esposa. E segundo reza a lenda, depois que ela concluiu o curso, ele ainda ficou algum tempo sustentando ela até ela conseguir um emprego na área de medicina. E depois que ela deu startup na carreira dela, aí então ela chutou o traseiro do Rihardo Okara. Realmente é uma história bastante comovente, porque seria uma história de bastante manipulação, uma história realmente sórdida. E o Rihardo Okara teria então sido vítima aí de uma fraude, de uma tramóia. Mas a história não é bem assim. A começar do curso, parece que o curso era enfermagem, se não me engano, mas muitos elementos dessa história realmente coincidem com a realidade. Mas o fato é que, havendo então falhas na legitimidade dessa história, falhas estas que vitimizavam o Rihardo Okara, colocavam ele no pedestal da opressão, como se o mundo conspirasse contra ele.
por que então ele não havia se manifestado, desmentindo as partes que estavam erradas dessa história? Por que ele ficou quieto? Será que ele não assistiu a nenhum desses vídeos que colocava o Rihardo Okara como um Tiradentes, como um Jesus Cristo, um mártir, um injustiçado, a vítima da maldade deste mundo? Por que ele permaneceu em silêncio? Não sei. Ele deve ter tido as suas razões. Mas como ele nunca se explicou até hoje, então eu não preciso dar a ele o benefício da dúvida, porque usufrui do benefício da dúvida a pessoa que se explica, que se justifica, e não tendo como provar o seu ponto de vista, nós precisamos apenas confiar. Então, se a pessoa não tem como provar a sua versão da história, então ela usufrui do benefício da dúvida. Porém, neste caso, como ele se recusa a se pronunciar, como ele se nega a explicar melhor essa história, então não é necessário dar a ele o benefício da dúvida. Nós podemos nos basear naquilo que a nossa imaginação fornece a nós. E fica aí a dica. Se você não quer que as pessoas baseiem-se elas mesmas na imaginação delas sobre você, então não deixe essas pessoas no vácuo. Dê alguma resposta, dê algum esclarecimento. Quando eu conheci este canal, o Rihardo Okara estava no Japão. E ali ele era uma pessoa simpática, humilde. Muito embora ele tivesse ali alguns costumes, algumas práticas que eu achava meio estranhas, como por exemplo, misturar o picolé de palito no refrigerante, ou como por exemplo, tomar 3 picolés direto um em seguida do outro, ou por exemplo, abrir 3 garrafinhas PET de Coca-Cola e tomar as 3 na sequência. Ou então misturar café com outros alimentos, outras bebidas. Mas tudo bem, cada um tem suas esquisitices, ainda mais em se tratando de culinária, em se tratando de comida, doces. Então eu não concordava, não achava aquelas práticas saudáveis. Mas tudo bem, é a individualidade, ele estava se expondo ali. Então, se o sujeito está abrindo a vida dele, um livro aberto, a fim de oferecer entretenimento, nós não podemos julgar as discordâncias de práticas. Porque eu também, se eu fosse criar um canal mostrando a minha vida 24 horas por dia, também haveria pontos em que as pessoas poderiam não concordar. Então, esses pontos aí não desabonaram a minha opinião a respeito do youtuber. Mas teve alguns pequenos detalhes, como por exemplo aquela vez que ele não foi trabalhar. E isso já nos últimos meses ali no Japão. E ele falou que o patrão dele ali do 7-Eleven, acho que é isso, ficou bravo. Ele falou que ficou bravox. Mas o Rihardo não deu nenhuma justificativa por que ele não foi trabalhar. Eu achei muito estranho isso. Ele simplesmente não foi trabalhar, levou bronca do patrão. Mas por que ele não foi trabalhar? Teve insônia, ficou doente, passou mal, diarreia? O que houve? Ou será que como ele já sabia que ele voltaria ao Brasil, então ele estava chutando o balde ali na reputação dele ali naquele local? Se for isso, aí realmente é uma postura bastante desabonadora. Afinal de contas, não é uma atitude muito nobre você sair desrespeitando os vínculos sociais que você tem com as pessoas ao seu redor só porque você sabe que você vai se mudar para o outro lado do planeta. Então, como o Rihardo Okara recusou-se a explicar o porquê dele não ter ido trabalhar naquele dia e ter usado a braveza do patrão como assunto para fazer um vídeo, então, como ele me deixou no vácuo, então
eu também dou a mim o direito de não dar a ele o benefício da dúvida. Outra coisa também que me espantou foi quando, faltando algumas semanas para ele viajar, ele falou que iria cancelar tudo. Já havia sido feita uma vaquinha com o Monark, a vaquinha para arrecadar dinheiro para a viagem dele, e o dinheiro foi arrecadado. E aí então o Rihardo Okara desiste da viagem. Isso realmente é uma falta de respeito com as pessoas que contribuíram. Se você pede uma contribuição, uma vaquinha, você assumiu o compromisso com essas pessoas. E ele havia desistido da viagem apenas por um piripaque emocional, porque ficou irritado por causa de frivolidades da vida, dificuldades da vida. Ou seja, ele mostrou ali um desequilíbrio emocional. Ali eu percebi que havia algo errado. Ele não era realmente uma pessoa equilibrada, uma pessoa sensata, uma pessoa ponderada. Veja que o sujeito ali, ele estava descontente com a situação dele ali no Japão. Ele estava animado em vir ao Brasil, ele ganhou a viagem de graça, por meio das contribuições. Estava tudo acertado já. O pessoal do canal Flow Podcast já falou que iria acolhê-lo ali, ele faria entrevista. E aí ele teve um roupante de descontrole emocional e falou que não ia mais viajar. Quer dizer, mostra que não é uma pessoa confiável. Não é uma pessoa em que você possa investir recursos. Mas o pior também foi o seguinte, ele falou que o dinheiro da vaquinha o Monark poderia gastar com ele. Não, de maneira alguma. Se havia sido o Monark quem havia gerenciado a vaquinha, não competiria ao Rihardo Okara decidir o que o Monark faria com esse dinheiro da vaquinha. E além disso, não era simplesmente o Monark gastar o dinheiro com o que ele queria, não. O dinheiro não pertencia ao Monark. O Monark teria que encontrar alguma forma de usar aquele dinheiro em retribuição a quem investiu na vaquinha. Seria uma saia justa ao Monark, mas é algo que poderia ser feito, mas de forma alguma o Monark poderia pegar esse dinheiro e gastar consigo próprio, com ele próprio. De maneira nenhuma. Então essa sugestão que o Rihardo Okara havia dado, eu achei ela imoral. Você faz uma vaquinha para juntar dinheiro para fazer uma viagem, e a viagem não acontece, e quem arrecadou o dinheiro da vaquinha vai usar o dinheiro para outras coisas, de interesse pessoal. Não é algo muito sensato. Eu penso que no dia em que o Rihardo Okara publicou esse vídeo descontrolado, dizendo que não iria mais viajar, e a vaquinha já havia acontecido, eu imagino o pavor do Monark. Como ele ia resolver esse problema do dinheiro da vaquinha? Que situação complicada, perigosa. Mas essa fase do Japão, eu vejo que foi a fase boa, a fase bacana. Eu curtia bastante os vídeos dele, até mesmo algumas lives demoradas. Eu achava legal. Especialmente as lives em que ele fazia caminhadas por ali. Realmente foi bem bacana, mas é um tempo que não volta mais. Agora, e ele me havia apresentado ele ser uma pessoa calma, uma pessoa pacífica, uma pessoa que não ficava arranjando briga, nada disso. Então essa pacificidade dele, essa temperança dele era bem legal, algo bacana, transmitia uma imagem muito boa, uma mensagem muito boa. Porém, eu já havia percebido ali mesmo no Japão que ele estava exagerando no consumo de bourbon. Já ali no Japão eu estava suspeitando acerca de um possível alcoolismo, um possível vício em álcool, nessa bebida que ele chama de bourbon. Mas tudo bem, o fato da pessoa ser alcoólatra não é nada que desabone. Isso daí não afeta o caráter, não afetaria o canal dele. Então, o alcoolismo seria uma questão de cunho íntimo, cunho pessoal. E eu não usaria isso para desabonar o sujeito. Já na ocasião da viagem para o Brasil, ele fez 2 lives, uma em 2 aeroportos internacionais fora do Brasil. E na segunda live, o primeiro aeroporto era na Coreia do Sul, se não me engano. O segundo, eu não me lembro agora se era na Alemanha, algum país da Europa.
Nessa segunda live, ele fica andando por lá e tal, achei bem bacana, achei vídeos assim, esses vídeos da viagem foram excelentes. Mas ele vai naquela loja do Starbucks para comer alguma coisa, e eu tava gostando demais desses vídeos. Aí ele pede lá um monte de coisa, só que ele exagerou, ele pediu muita coisa. Até aí tudo bem, porque eu imagino que ele tenha tido alguma privação financeira, e às vezes acontece isso, a pessoa tem algum dinheiro ali e acaba comprando mais do que pode consumir. É normal, então aí tudo bem, não é nada que desabone a pessoa dele. Mas quando mostra ele comendo as coisas ali, ele pegou um café gigante, doces ali, brownie, bolo, várias coisas aí. E mostra que ele não estava conseguindo comer, porque era muita coisa, realmente. Só que ele tinha a mala dele ali, ele tinha a mochila, o saquinho ali, o saco. Ele podia guardar aqueles biscoitos, até mesmo aquele bolo, para depois. Podia colocar na bagagem de mão. Apesar de que não, acho que alimento assim é proibido levar no avião, né? Por causa de controle ambiental, né? Mas ele podia pelo menos ter guardado para dali algumas horas, porque a viagem não era para dali a pouco. Ia demorar muito ainda para ele pegar o avião. Então ele podia ter guardado aquilo lá para comer dali 1 hora, dali 2 horas, por exemplo. Mas ver ele forçando ali, sofrendo para conseguir comer aquelas coisas, realmente foi assim uma coisa grotesca mesmo. E considerando que ele pagou muito caro, porque essa rede Starbucks não é barata, não é popular. Ainda mais num aeroporto, na gringa, ele pagou muito caro por tudo aquilo lá. E ver ele forçando ali realmente foi grotesco. E quando ele sai daquela loja do Starbucks, nos primeiros passos, ele comenta que ele estava regurgitando, estava voltando pelo esôfago ali. Que coisa que inadmissível para um adulto. Uma criança pequena até poderia fazer isso, mas um adulto, 41 anos de idade, fazer uma coisa dessas, numa live ao vivo, realmente aquilo ali me chocou, me mostrou assim, um descontrole diante de comida gostosa, uma gula ali realmente vexatória. Já aqui no Brasil, a chegada eu achei que foi muito bem conduzida, mas o primeiro evento ali foi a entrevista no Flow Podcast. Eu não assisti toda a entrevista, eu não tive paciência porque eu achei que a entrevista foi muito mal conduzida. Aqueles 2 rapazes do Flow Podcast, eles são péssimos entrevistadores, porque eles não deixam o entrevistado falar. Não é apenas a questão de ficar interrompendo, porque no canal do Vinícius Kinucci, que basicamente é um canal de entrevistas, ele também fica interrompendo toda hora o entrevistado. Mas o Vinícius interrompe para obter mais informação, para escarafunchar os dados ali. Então a interrupção que o Vinícius Kinucci faz nas entrevistas é benéfica, porque além de nortear a entrevista, ainda tira informação que o entrevistado talvez não tenha se preocupado em informar, em passar para a audiência. Já no caso do Flow Podcast, não. Os 2 entrevistados ficam dispersando ali, ficam interrompendo toda hora e quebrando a linha de raciocínio. Tem aqueles recortes das entrevistas, porque a entrevista completa costuma durar 2 horas ou mais. Então eles fazem recortes ali. Num desses recortes, o Rihardo Okara queria falar alguma coisa sobre o passado dele, sobre a ex-esposa. E eu fiquei muito frustrado, porque os 2 bobalhões ali que estavam entrevistando ficaram ali toda hora quebrando o pensamento, falando entre eles ali, fazendo colocações absurdas que não tinha a menor relevância. E eles não deixaram o homem falar. Assista esse recorte, você vai ver. O Rihardo Okara iria falar coisas interessantes e os 2 não deixaram. É por isso que eu não perco mais o meu tempo assistindo a esse canal. E eu acho que assisti a algumas outras entrevistas, como a do BD Barbosa e a do Paulo Cogos,
Mas eu me cansei dessa postura desses dois entrevistadores, então eu já não assisto mais e nem recomendo mais esse canal. Muito embora eu veja que a escolha dos entrevistados é muito boa, então eles escolhem muito bem as pessoas a entrevistar. O problema é que eles não sabem dar uma entrevista. Mas nessa entrevista, que seria uma alavancada muito grande na trajetória do Rihardo Okara como youtuber, o sujeito desperdiçou, porque ele se embriagou ali, bebeu o bourbon. Realmente algo assustador. Tem um recorte de 10 minutos que mostra o apogeu da embriaguez do Rihardo Okara nessa entrevista, e foi um vexame. Que pena, eu imagino o constrangimento para os dois entrevistadores. Como lidar com a situação, o medo de que o ébrio poderia falar alguma coisa comprometedora, que poderia render um processo contra o canal, ou um bloco, por exemplo, no canal. Que coisa desagradável. Embora eu não goste desse canal, do Flow Podcast, eu acho um péssimo canal de entrevistas, por causa da incompetência dos dois entrevistadores, mas o canal é gigante. Então cada entrevista ali tem muitos acessos. E o Rihardo Okara perdeu uma chance de ouro. Ele teve uma oportunidade naquele canal, disputadíssimo. E ele desperdiçou, ficando embriagado. É algo realmente inacreditável. Um homem de 41 anos de idade fazendo uma coisa dessas. Mas agora vem a pior parte, que é quando ele viaja para Cuiabá, para a casa dos pais dele. Até aí tudo bem, está na casa dos pais, mas nós temos aí alguns problemas. O primeiro problema é que ele começa a dar informações perigosas a respeito do local onde os pais dele moram. Isso eu achei uma grande irresponsabilidade do Rihardo Okara, porque ele não mora lá, é a casa dos pais dele. Então, se começar a dar problema por causa dessa exposição, da divulgação do local, o Rihardo Okara pode simplesmente ir embora dali. Mas os pais dele não podem ir embora, porque é a casa dos pais. Então, se fosse a casa do próprio Rihardo Okara, aí tudo bem, o cara é maior de idade, 41 anos de idade, se ele quer passar o endereço dele para o mundo inteiro, 300 mil inscritos, ele pode fazer isso, ele é adulto, e depois responda pelas consequências. E encare o rojão. Mas não, ele fez isso com os pais dele, que gentilmente estavam acolhendo ele, um marmanjo de 41 anos de idade, ali vivendo na casa dos pais. E é dessa forma que ele retribui o favor que os pais dele estavam fazendo. Realmente assustador. Agora, se o local começar a ser alvo de haters, por exemplo, o Rihardo Okara pega a malinha dele, vai embora e desaparece dali. Agora quem vai ter que lidar com a situação são os pais dele. Mas o pior ainda não terminou. Como diz o ditado, o pior fica para o final. Tem a questão aí da sobrinha dele. Realmente, a questão da sobrinha dele foi para mim o que matou a imagem que eu tinha dele, do Rihardo Okara, como uma pessoa... Eu não vou dizer uma pessoa de bem, mas eu vou dizer uma pessoa do bem. A primeira coisa muito errada que o Rihardo Okara fez foi comprar um celular caríssimo para a menina, um celular topo de linha. Se não me engano, pelos comentários que eu li, o celular custou algo em torno de 5 salários mínimos. Agora vem a pergunta, para que isso? A menina já tinha um telefone celular. Ela já acessava YouTube, Facebook pelo celular dela. Ela não precisava de um outro celular. Agora, se o Rihardo Okara queria comprar, podia comprar um celular que custasse 1 salário mínimo. Para uma menina de 9 anos, já seria suficiente. Mas precisava comprar um de 5 salários mínimos? O que essa menina vai fazer com esse celular? Obviamente, o Rihardo Okara recebeu muitas críticas, porque de onde veio esse dinheiro?
pode ter vindo realmente do trabalho dele lá na 7-Eleven, mas também pode ter vindo das contribuições dos inscritos no canal. E aí então, diante dessas críticas, o Rihardo Okara, de uma maneira snob, de uma maneira arrogante, prepotente, orgulhosa, falou que ele trabalhou para ganhar aquele dinheiro e ele faz com o dinheiro dele o que ele quiser, porque o dinheiro é dele. Mas aí que tá. E as contribuições dos inscritos no canal, nas lives, as doações? A mensagem aí é muito clara. Aquelas pessoas que continuam doando pro canal depois desse tipo de declaração são realmente trouxas, porque ele mostrou que ele não tem o menor respeito pelos inscritos. Porque se os inscritos estão doando pro canal dele, subentende-se que os inscritos esperam que ele faça bom proveito, o investimento correto com esse dinheiro. Agora, se o cara gasta 5 salários mínimos com um celular para uma criança de 9 anos de idade e fala que o dinheiro é dele, ele faz o que ele quiser, então essa pessoa não é digna de receber contribuição dos inscritos. Ele já deixou claro que ele não dá satisfação da vida dele para os inscritos. Quem não gostou, cai fora. Então, essa é a mensagem. Se você não concorda com o uso do dinheiro da contribuição dos inscritos para comprar um celular de 5 salários mínimos para uma criança de 9 anos de idade que já possuía um celular antes, se você não concorda com isso, então você não pode contribuir para aquele canal, porque ele não está preocupado, o youtuber não está preocupado com a sua opinião. Essa foi a mensagem clara que ele passou ali. Uma atitude totalmente irresponsável para com os inscritos, porque todo youtuber de qualquer canal, ele tem que ter respeito pelos inscritos. Se o meu canal fosse monetizado e eu recebesse alguns milhares de reais por mês por causa da monetização e por causa das contribuições, o mínimo que eu poderia fazer para os meus inscritos seria dar satisfação. Então, se os meus inscritos não concordam com a maneira como eu gasto o meu dinheiro, eu tenho que dar uma satisfação, eu tenho que explicar, eu tenho que justificar. E não simplesmente mandar catar coquinho. Isso me lembra muito bem, por exemplo, aquele canal da youtuber Paula Marisa, que no final se não me engano, no final do ano de 2017, acho que foi isso, ela simplesmente desapareceu. Ela ficou, acho que uns 2 meses, eu acho, sem nenhum sinal de vida. O canal morreu ali. E teve vários comentários: o que houve com ela? Faleceu? Tá doente? O que houve? Teve uma enxurrada de perguntas, até em outros canais. Aí, depois, ela volta como se nada tivesse acontecido e começa a seguir, a publicar vídeos como se ela não tivesse ficado 2 meses desaparecida. E nesses primeiros vídeos que ela lança, sem fazer nenhum comentário sobre o sumiço de 2 meses, levando-se em conta que ela lançava vídeos a cada 3, a cada 4 dias. Então, aí teve aquela enxurrada de perguntas. Aí ela lança um vídeo de uma maneira prepotente, arrogante, orgulhosa, snob, dizendo que ela não tem que dar satisfação da vida dela para ninguém. Agora, eu lhe pergunto, isso é jeito? Isso é maneira de tratar os inscritos do seu canal? Foi naquele vídeo, naquele episódio, que eu cancelei a minha inscrição naquele canal e eu parei de assistir aquele canal, porque uma pessoa que desaparece por 2 meses e volta como se nada tivesse acontecido, uma pessoa que tinha, acho que 50 mil ou 100 mil inscritos, eu acho que mais de 100 mil naquela época, era muito popular naquela época, e desaparece por 2 meses e volta como se nada tivesse acontecido, e ao ser indagada sobre o desaparecimento, fala que não tem que dar satisfação da vida dela para essas pessoas. Essa pessoa, para mim, não é digna de ter a minha inscrição, de ter as minhas visualizações. Foi o que eu fiz. E foi exatamente isso que eu fiz também no canal do Rihardo Okara. Depois que ele falou isso, que ele não tem que dar satisfação da forma como ele gasta o dinheiro dele, eu falei, não, esse sujeito não é merecedor
da minha inscrição. Eu retirei a minha inscrição e eu parei de acompanhar. Eu já estava desgostoso mesmo, porque a qualidade do canal tinha caído muito. E depois desse desaforo aí, eu falei, não, isso daí é desrespeitoso. Eu não vou aceitar esse tipo de falta de respeito. Mas o caso da sobrinha dele não termina aí. O pior ainda vem. O pior ainda está por vir. O fato é que ele aproveitou-se da exposição da sobrinha dele para obter mais popularidade, mais inscritos. Até aí, até esse ponto, eu não vejo nada de errado, porque tudo aquilo que pode agregar valor no seu canal, você deve acolher. Então, qualquer participação de uma pessoa que venha a melhorar a popularidade do seu canal, ótimo, que bom, seja bem-vindo. Mas o problema é que a exposição daquela menina de 9 anos estava atraindo comentários inadequados, comentários indevidos. Até aí, tudo bem, porque o Rihardo Okara não tem culpa de terem feito aqueles comentários. O problema começa no momento em que ele não lê os comentários, ou então no momento em que ele lê e finge que não leu os comentários. Aqui agora, vamos dar o benefício da dúvida. Vamos descartar a hipótese de que ele tenha lido e tenha fingido que não tenha lido. Vamos aqui acolher a hipótese mais positiva, a hipótese de que ele não tenha lido aqueles comentários. Se ele não lê os comentários, então seria aí uma certa irresponsabilidade deixar a menina lendo os comentários, se ele não está acompanhando, porque ela é uma criança, uma menor de idade. E o canal do Rihardo Okara não é um canal para crianças, é um canal para adultos. Então a irresponsabilidade começa aí. Mas o problema é que outros youtubers estavam comentando. Se o Rihardo Okara não lia os comentários das lives, outros youtubers liam e estavam mandando mensagens para o Rihardo Okara sobre isso. E ele não se posicionava, ele não respondia. Ele estava entorpecido. Ele não dava nenhuma resposta. E hoje ele mudou as fotos de capa, mas naquela época eu estava acompanhando, eu via que em muitas lives, em muitos vídeos, ele colocava como foto de capa imagens em que aparecia uma menina ali. Então, se já estava vendo toda essa perturbação aí, e ele ficava usando as fotos da menina como foto de capa, então aí dava a impressão talvez de uma realimentação, como se ele estivesse cultivando essa situação de mal-estar para se beneficiar, para obter mais visualizações. É uma hipótese, é uma possibilidade, eu não estou afirmando nada, é apenas uma teoria. Mas a pior foto de capa foi aquela realmente da menina na piscina. Realmente uma foto bastante apelativa, nada justifica aquela foto, aquela imagem como foto de capa. Ali mostrou, talvez, aquilo lá reforçou a teoria de que havia uma intencionalidade ali. É apenas uma teoria, não estou afirmando nada. Mas aquela imagem ele reforça essa teoria. Mais de um mês depois, tentando se defender, o Rihardo Okara falou que aquela imagem foi a imagem automática que o YouTube deu para aquele vídeo, para aquela live, mas o YouTube sempre dá 3 sugestões. Então o Rihardo Okara teve a oportunidade de escolher uma outra proposta feita pelo YouTube. E ainda que as 3 propostas do YouTube fossem apelativas, o YouTube dá a oportunidade de você fazer uma foto de capa personalizada. Então nada justifica ter sido aquela imagem. E o Rihardo Okara afirma que o YouTube não bloqueou aquelas imagens de capa.
Mas será que o Rihardo Okara ainda não percebeu que a geração o mecanismo que gera aquelas imagens é automático? Que não tem ninguém olhando lá? E que o YouTube precisa das denúncias para tomar as iniciativas? Quer dizer que o fato então de que ninguém no YouTube percebeu que havia aquela imagem significa então que o YouTube está endossando o uso daquela imagem de capa? Veja então a semântica, a lógica ardilosa, a argumentação fraudulenta que o Rihardo Okara usa para tentar justificar o injustificável. Mas agora vamos voltar no tempo, vamos falar sobre a época em que começou a dar esse turbilhão todo a respeito aí das manifestações de pedofilia nos comentários ali. Durante várias semanas, o Rihardo Okara fingia que nada estava acontecendo. Eu vi vários canais alertando sobre isso, estava virando um rebuliço ali. Muitos canais famosos comentando sobre essa questão da pedofilia nos comentários das lives do Rihardo Okara. E ele deixa a menina ficar sozinha com o celular, lendo os comentários, enquanto o Rihardo Okara vai fazer outra coisa. Aí então, semanas depois, 3, 4 semanas depois, o Rihardo Okara se manifesta se considerando uma vítima oprimida. Essa é uma artimanha, é uma safadeza muito usada por muitos youtubers, por muitos formadores de opinião. Eu já vi isso acontecendo por diversas vezes. O sujeito começa a fazer uma coisa errada, que ele sabe que está errada, ele começa a receber as críticas construtivas dos seus amigos, dos seus apoiadores, e ele finge que não está vendo nada. Ele não dá nenhuma resposta e continua agindo da mesma maneira. E aquelas críticas vão se acumulando. Passadas 2, 3 semanas, como ele não deu nenhuma resposta, então aqueles apoiadores que estavam criticando de maneira pacífica, agora começam a criticar de uma maneira um pouco mais virulenta, um pouco mais agressiva. Isso porque a crítica agora não é apenas com relação à infração inicial. Agora a crítica também se baseia numa infração posterior, que é o silêncio cúmplice, que é a incapacidade de tomar alguma iniciativa, ou de responder, ou de justificar-se. Aí então o youtuber malandro safado deixa a panela de pressão no limite de explodir ali. Aí então, quando já está todo mundo ali soltando o verbo, xingando o sujeito, aí ele se manifesta como se ele fosse o coitadinho, o oprimido, o perseguido, o injustiçado. Aí a pessoa usa frases do tipo: veja como vocês me tratam, eu sempre me esforcei para atender o que vocês querem, para produzir um material de boa qualidade. Olha a maneira, olha os palavrões. O que vocês querem de mim? Me deixem em paz, me deixem viver minha vida. Veja então que ele inverte a situação. Ele que estava fazendo a coisa errada, agora ele passa a acusar aqueles amigos, os apoiadores. Eu já vi muitas pessoas fazerem isso em grande escala ou pequena escala. Foi então exatamente o que aconteceu com o Rihardo Okara. E eu faço aqui uma suposição de uma ardilosidade, porque isso daí não é inédito, isso daí é muito conhecido, é uma estratégia famosa. Formadores de opinião, pessoas que costumam debater, pessoas públicas, usam muito esse tipo de estratégia. Eu não sei aqui o nome disso, o nome desse procedimento, mas isso daqui já é muito estudado. A ideia é muito simples, você tem que atiçar a ira das outras pessoas para que você possa vitimizar-se. Se o Rihardo Okara tivesse respondido às primeiras denúncias, nada disso teria acontecido. Tudo bem, vamos supor que ele não lesse os comentários nas lives. Mas ainda que ele não lesse, a sobrinha dele lia. Então, se ele não lia os comentários, ele não deveria permitir que a sobrinha lesse.
Se a sobrinha estava lendo, ele tinha a obrigação de ler também. Além disso, provavelmente a sobrinha deve ter falado com ele sobre algum comentário que ela leu lá. Então, mas tudo bem, vamos dar aqui o benefício da dúvida. Vamos dizer que ele não sabia dos comentários pedófilos nas lives. Mas teve os outros youtubers, amigos dele, e que denunciaram isso. E que usaram canais diferentes, mandaram um e-mail diretamente para o Rihardo Okara. Pessoas que tinham um acesso mais fácil ao Rihardo Okara. Então, o Rihardo não tinha desculpa para dizer que não estava sabendo do que estava acontecendo. E aí, então, esses canais parceiros, esses outros youtubers, começaram a usar uma linguagem um pouco mais feroz. Porque agora não era apenas a questão do Rihardo Okara expor a sobrinha a mensagens da natureza pedófila. Não se tratava apenas dessa impressão de que o Rihardo Okara estava usando a figura da menina para se promover, valendo-se de uma parcela do seu público ali como sendo pedófilos, por exemplo. Ele estaria se beneficiando da pedofilia, por exemplo. Mas não era apenas isso, era a questão dele não responder. Afinal de contas, qualquer pessoa fica irritada quando você vê que o sujeito leu as suas mensagens e não responde. E não muda a sua maneira de ser, a sua maneira de agir, continua agindo como se nada tivesse acontecido. É uma falta de respeito, claro, óbvio. Então, o discurso começou a ficar um pouco mais tenso, um pouco mais passional, vamos dizer assim. E aí, então, quando a coisa já estava bem degradada mesmo, as palavras já estavam assim, bastante ofensivas, aí ele se manifesta, se vitimizando, dizendo que ele é o incompreendido, o mundo não entende a bondade, a pureza, a legitimidade dos atos dele. Não, esse mundo é cruel, esse mundo é moralista, esse mundo é hipócrita. Aí acabou, né? Então, nisso ele perdeu a sua rede de apoio, a sua networking. Nós percebemos que agora ele está isolado. Os youtubers grandes e famosos não querem nem ouvir falar mais de Rihardo Okara. Ele agora está ostracizado. Uma grande pena. E o mais interessante é que pessoas que usam desse tipo de estratégia fazem uso intenso do cinismo. Num desses vídeos onde ele reclama dessas pessoas, dos haters, ele fala assim: eu faço o que vocês pedem, vocês ficam bravos. Eu não faço nada, vocês ficam bravos. Olha o cinismo, a forma como ele inverte. O sujeito fica por mais de um mês expondo a sobrinha a esse tipo de situação e recusa-se a responder às mensagens dos apoiadores. E continua agindo como se nada tivesse acontecido. E depois que a coisa já está fora do controle, ele toma alguma providência, ele vem dizer que ele responde. Agora, com essa voz de vítima, ele fala: vocês escrevem pra mim e eu respondo, vocês ficam bravos. Não, ele não responde. Levou mais de um mês para responder e porque a situação fugiu ao controle. Precisou realmente os outros youtubers fazerem uma comoção social na internet para que o Rihardo Okara tomasse alguma iniciativa. Agora ele vem dizer que ele faz o que as pessoas pedem? Olha o nível da inversão da realidade. E por fim, a última crítica aqui, que também é pertinente aos últimos vídeos, é quando ele pede desculpas. Aquilo ali é o pior tipo de pedido de desculpas que você pode fazer, que alguém pode fazer. O que é um pedido de desculpas verdadeiro? É a pessoa falar: gente, eu errei, me perdoem, eu tive boa intenção, mas realmente agora eu vejo que foi errado mesmo. Então, assim, um pedido de desculpas precisa ter humildade. E o pedido de desculpas tem que ter uma remissão. Você tem que se diminuir, você tem que assumir que cometeu um erro. Agora, o que ele fez nesse vídeo, do famoso vídeo do perdão? Para começar, que ele dá muitas voltas ali, muitos malabarismos semânticos ali, até finalmente chegar à palavra do perdão. Mas o que ele usa para falar do perdão? Ele fala o seguinte:
se vocês se sentiram ofendidos... Olha o nível da construção ardilosa que ele está fazendo. A primeira ardilosidade é a palavra se. Nenhum pedido de perdão é verdadeiro se ele é condicional. Então, um pedido de perdão verdadeiro não pode ter a palavra se. Por exemplo, o cristão ele não pode, nas suas orações, falar: Senhor Deus, se eu pequei, me perdoe. Não, essa oração não vale nada, porque ela é condicional, ela não envolve arrependimento, ela não envolve confissão, não. Então, quando tem o se aí, o pedido de perdão é inválido, ele não vale nada. Eu lembro que uma vez num programa de reality show, na despedida ali dos participantes, um dos rapazes falou pro outro ali, com quem houve uma briga em outros episódios, ele falou o seguinte: se eu te fiz mal, me perdoe. Não, isso daí não é um pedido de perdão, porque ele fala como sendo condicional, uma hipótese. E se é uma hipótese, não há arrependimento. Se não há arrependimento, não há perdão, não há remissão. Então, o que ele deveria ter feito se ele fosse um homem de verdade, esse cara do reality show? Ele deve ter falado o seguinte: eu agi errado com você nisso, me perdoe e tal, estou arrependido. Isso sim, porque você foi específico. E você foi absoluto, você não foi condicional, você não foi hipotético. Então, voltando ao Rihardo Okara, ele foi hipotético, ele usou o se. E segunda coisa dessa construção ardilosa, ele falou: se vocês se sentiram. Veja que ele usa o sentimento aqui. E isso é de uma calhordice enorme, porque ele está invalidando o teor da gravidade do que aconteceu. Porque sentimento é algo subjetivo. E um pedido de perdão correto, verdadeiro, é um pedido de perdão moral. E uma moral correta é uma moral objetiva. Uma moral objetiva é baseada em fatos concretos. Uma moral subjetiva, que é uma moral falsa, é baseada em valores subjetivos. Então, se ele está falando de sentimentos, que são coisas subjetivas, ele está se baseando numa moral subjetiva. Ele está se baseando em algo que não existe. Afinal de contas, ninguém tem o controle do sentimento dos outros. Eu não tenho o controle do que as pessoas vão sentir com relação às coisas que eu falo, porque cada um interpreta de um jeito. Então você nunca é responsável pelo sentimento dos outros. Você é responsável pela sua influência diante das pessoas, que pode levá-las a tomar uma certa ação. Mas você nunca, jamais é responsável por sentimentos, porque ninguém tem controle dos sentimentos. Então, quando o Rihardo Okara fala desses sentimentos, ele está então tratando essas pessoas como pessoas imaturas, como crianças, sentimentaloides, como pessoas mimizentas. Então, subliminarmente, o que ele está fazendo aí é humilhar. Ele está humilhando essas pessoas, está dizendo que são pessoas emocionalmente instáveis. Então, é essa frase: gente, se eu feri os seus sentimentos, me perdoe. Veja então que existe uma ofensa por trás deste falso pedido de perdão, uma ofensa subliminar. Então ele diz: se vocês se sentiram mal com as coisas que eu disse, me desculpem. Veja então que nessa frase ele não está afirmando que o que ele fez foi errado. Não, ele está dizendo que ele não concorda com o sentimento que as pessoas tiveram com base naquilo que ele fez. Então ele está triste porque as pessoas se sentiram mal diante do que ele fez. Então, como ele não quer que as pessoas se sintam mal, então ele está arrependido. Então ele pede perdão caso as pessoas tenham se sentido mal. Veja que com esse malabarismo semântico, ele consegue isentar-se de reconhecer, de assumir, de testemunhar sobre o que ele fez de errado. Não, ele continua blindado na sua arrogância, na sua prepotência, no seu orgulho, na sua soberania, na sua supremacia. Ele continua lá em cima no altar, na sua sabedoria divinal. O que ele fez está tudo certo.
O problema é que ele está cercado por pessoas mimizentas, pessoas descontroladas, histéricas, paranoicas. Então agora ele precisa pedir perdão para acalmar os ânimos, para curar as feridas emocionais dessas pessoas descontroladas. É isso que ele quis dizer com essa mensagem. Ficou muito claro. É um pedido de perdão orgulhoso. E nós também podemos fazer a análise não verbal. É aquilo que o youtuber Ricardo Ventura costuma fazer também com excelência. Neste vídeo em que ele pede perdão, esse falso perdão, e também em outros vídeos onde ele comenta sobre os haters, você percebe que quando ele fala dessas pessoas, ele arregala o olho. Então, quando ele fala desse pedido de perdão e tal, ele fica com o olho arregalado. Esse olho arregalado é um sinal de que a pessoa está vivendo um desconforto muito grande, uma raiva muito grande. Então ele está fazendo um pedido de perdão morrendo de raiva das pessoas a quem ele direciona este pedido de perdão. E eu percebi que ele arregala o olho também quando ele usa o cinismo, quando ele usa o sarcasmo. Não somente ele, mas também outras pessoas. Então, quando você vê que uma pessoa está agindo de uma maneira como um falso conciliador, é uma pessoa que está declarando guerra, mas finge estar lutando pela paz, a pessoa arregala o olho desse jeito. O Ricardo Ventura talvez possa explicar por que acontece essa reação automática e involuntária. Então você pode observar, toda vez que o Ricardo Okara fala usando sarcasmo ou ironia, ele arregala os olhos. Mas o fato é que hoje ele é uma outra pessoa. Na verdade, ele não é outra pessoa, sempre foi o mesmo. A questão é que as circunstâncias da vida fazem os nossos demônios internos aflorarem. Todos nós temos essas coisas. Eu não me considero melhor do que o Ricardo Okara. Nós somos todos pecadores. Então nós temos dentro de nós esse mal todo, esses espíritos malignos que em determinadas situações eles vêm à tona, eles afloram. Então no caso do Ricardo Okara, lá no Japão, ele estava numa situação que levava ele a explorar o que ele tinha de melhor, que era a humildade, a empatia, a deliberação, a calma, a paz interior, etc. Mas quando ele veio para o Brasil, e especificamente quando ele foi para a casa dos pais dele, ali então a circunstância explorou o que ele tinha de pior, os seus demônios internos foram aflorados, de forma que hoje ele é irreconhecível. Para mim, aquele Ricardo Okara que eu conheci no início ficou no Japão. Ele está lá e continua lá no Japão. Ele não pegou esse avião. Quem pegou esse avião e veio para o Brasil é um outro Ricardo Okara que é irreconhecível. E hoje a gente percebe que ele é uma pessoa, hoje pelo menos, cheia de raiva, cheia de mágoa, cheia de maledicência, cheia de manipulação. É uma pessoa cheia de mensagens subliminares, ações sorrateiras. Realmente uma grande decepção. Tudo o que eu desejaria para ele agora seria que ele voltasse para o Japão, para ele voltar a ser quem ele era. Porque se ele voltasse a ser aquele cara do Japão do ano passado, de 2019, eu até voltaria a acompanhar o canal dele, porque a companhia dele naquela circunstância trazia paz para mim, me fazia muito bem. Então eu até poderia dar uma segunda chance para ele. Mas eu creio que ele não vai voltar para o Japão tão cedo assim. Tanto pelo dinheiro, como também pela questão da quarentena aí. Mas também porque já não tem mais clima. Então o canal dele nunca mais vai voltar a ser o que era antes. Eu não vejo que o canal dele vai acabar. Vai continuar existindo, mas aquele apogeu nunca mais vai acontecer. O Ricardo Okara semeou
mágoas profundas em muitos youtubers por aí. Então eu acho muito pouco provável que ele venha a crescer. Ele pode até crescer novamente, mas vai ser por meio do apoio de outros youtubers que não se envolveram com ele até agora. Mas eu estou dizendo esse tipo de mensagem, na verdade, não é para falar do Rihardo Okara, mas é porque isso é uma lição de vida para todos nós. Porque eu também fui vítima disso. A gente pensa que conhece uma pessoa, mas não. A gente conhece a pessoa apenas superficialmente. A gente conhece uma pessoa apenas naquele contexto, num contexto favorável, num contexto positivo. Se você tira essa pessoa desse contexto e leva para outro contexto, aí então outras facetas do seu interior serão aflorados, serão liberados e você poderá ter um susto. Então, por exemplo, você conhece uma pessoa na praia, por exemplo, no litoral, no clube, um lugar festivo, e a pessoa é maravilhosa, uma pessoa fantástica, ela é uma pessoa do bem, mas é porque ela está naquele ambiente. E aí então, vocês começam a morar juntos e ela se transforma numa outra pessoa. É porque agora ela está num outro contexto. Quando você a conheceu, era o contexto de praia, clube, piscina, festas, baladas, oba-oba, alegria, divertimento. Agora não, agora você está no contexto do dia a dia. É trabalho, é levantar cedo, é cansaço, é fadiga, é monotonia, são as contas para pagar. Então agora você vai conhecer o outro lado daquela pessoa e você pode levar um grande susto. Eu não concordo com aquela frase famosa do filósofo que dizia que a circunstância cria o sujeito, o indivíduo. Eu não concordo com isso. Mas eu digo que a circunstância extrai as características do indivíduo. Então nós já temos, eu, você, todos nós já temos a nossa programação interna. E as circunstâncias, os contextos, as conjunturas vão extrair de nós esta programação. E muitas vezes nem mesmo nós sabemos qual é a nossa programação interna. Às vezes a nossa programação reptiliana, primitiva. Eu não sei o que é, por exemplo, passar fome, passar sede, o que é estar perdido numa caverna subterrânea. Então eu não sei o que há em uma programação primitiva minha que diz respeito a situações que eu nunca vivi. O fato, então, é que nós fazemos uma construção mental a respeito das pessoas. Então nós criamos no nosso imaginário aquela fantasia, aquela idealização daquela pessoa. Então você conheceu, por exemplo, aquela garota, você tem poucas informações sobre ela, mas à medida que vocês vão convivendo, você vai juntando informação e você vai construindo ela no seu imaginário. Então você faz uma construção mental daquela pessoa, mas então você não conhece de fato aquela pessoa. Você conhece a pessoa imaginária que você construiu para você mesmo a respeito dela. Mas o passar do tempo pode levar a situações que mudem totalmente a dinâmica da relação e você tem a impressão de que ela se transformou numa outra pessoa. Ela virou outra pessoa, mas não, ela é a mesma pessoa. A questão é que na sua construção mental sobre essa pessoa, você não colocou, você não acrescentou esses elementos que estavam obscuros, estavam dormentes, estavam sedimentados, estavam encobertos. Um caso típico, por exemplo, é o nascimento do primeiro filho. Quantos são os maridos que comentam isso, que quando nasceu o primeiro filho, a esposa mudou radicalmente. Para pior, é claro. Mas não, ela não mudou radicalmente, ela já tinha no interior dela uma programação comportamental aplicável ao nascimento do primeiro filho, a ter um bebê dentro de casa. Porém, como isso não havia acontecido antes, essa programação não foi executada. Essa postura não foi posta em prática. Quando, porém,
os estímulos vieram, o bebê chegou, então aquela programação foi chamada, as subrotinas foram invocadas e ela passou a agir da forma como ela já estava programada. E você é pego desprevenido, porque esse comportamento entra em confronto com a pessoa que você imaginou, que você idealizou. E agora você acha que ela se transformou numa outra pessoa, que ela te enganou, que foi uma farsa. Mas não, nunca foi uma farsa. Ela sempre foi a mesma pessoa, você é que não examinou. É porque não tinha como, porque você não tinha como saber como ela reagiria nessa situação antes de que a situação ocorresse. Então era impossível saber. Talvez nem ela própria soubesse que ela reagiria desta forma. E aí então os desentendimentos acontecem, o divórcio acontece, as brigas acontecem. Então, da mesma forma que eu tive uma profunda decepção com o Rihardo Okara, fica aí a lição de vida. Nós nunca, jamais conhecemos bem as pessoas. Aliás, nós não conhecemos nem a nós mesmos muito bem. Porque existe uma programação nossa interna que nós desconhecemos. Mas tanto menos nós conhecemos as outras pessoas. Então admita, você está junto com ela há 10, 20 anos, admita, você não conhece essa pessoa. Você sabe apenas qual é o comportamento dela, a reação dela diante de fatos que são familiares para você, que você está vendo agora. Isso é tudo o que você sabe dessa pessoa. Agora, aquilo que não foi experimentado, você não sabe. Então, como que ela vai reagir, por exemplo, quando o pai dela morrer, a mãe dela ficar velha morrer? Ou então, como que ela vai reagir se ela ficar desempregada? Como que ela vai reagir se ela descobrir que ela sofre de câncer, etc. Você não sabe. E tudo isso daí é uma enorme surpresa. É imprevisível. Ela pode reagir de uma maneira extremamente boa, como também pode reagir de uma maneira extremamente má. Ela pode surtar, ela pode enlouquecer. Assim são os relacionamentos humanos. Uma verdadeira caixa de Pandora. Um verdadeiro cavalo de Troia. Cuide-se, esteja preparado, seja precavido. Tenha sempre um pé atrás. Esteja sempre em posição de guarda. Até mais, minha gente. Tchau.